Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Caio Barcelos, redator do Poder 360, e vou entrevistar Roberto Gianetti da Fonseca, presidente da Caduna Consultoria. Gianetti também é membro do Conselho da Associação de Comércio Exterior do Brasil e foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior durante o governo Fernando Henrique Cardoso, bem como presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne entre 2008 e 2010. Roberto, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Caio. Prazer estar aqui com você. Prazer. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de novembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Roberto, na última quarta, o CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, anunciou que as lojas da França suspenderam a compra de carne do Mercosul, alegando que o produto não atende às exigências e às normas do mercado francês. Qual foi a sua avaliação sobre essa declaração? Eu fiquei indignado com essa declaração, porque nós passamos anos construindo uma boa imagem da carne brasileira, como de fato é, um produto saudável, saboroso, nutritivo, que atende todas as exigências sanitárias de dezenas, centenas de países. Exportamos para mais de 150 países. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. E como que o presidente de uma multinacional francesa, de um supermercado francês, que é o Carrefour, sem prova, sem nenhuma razão factual, vem a público dizer que a carne brasileira não atende padrão sanitário? Isso é de um absurdo, de uma leviandade tremenda, que exige da parte do Brasil, tanto do governo como do setor privado, uma reação à altura. E eu acho que nós temos sim que ficar indignados e procurar uma retratação, não só pedido de desculpa, mas uma indenização do Carrefour pelo dano à imagem que fez a carne brasileira. Porque coloca em dúvida, coloca questionada a qualidade da carne brasileira, sem prova. Isso é absolutamente inaceitável, irresponsável. Do lado de cá tem uma cadeia produtiva de milhões de pessoas que estão na produção agropecuária, nos frigoríficos, na distribuição da carne, na exportação, em todas as atividades paralelas que correm na parte de zootecnia, ração, fertilizante, enfim, tem toda uma cadeia produtiva criando esse fornecimento de proteína animal para o mundo, e vem esse presidente francês falar um absurdo desse de uma forma irresponsável que nos deixa muito indignados. Outro motivo elencado foi que a carne da América do Sul pode inundar o mercado francês caso o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul seja aprovado. A pressão dos produtores rurais europeus é forte o suficiente para comprometer a assinatura do acordo? O senhor espera por novas ofensivas? Olha, a população rural na França é muito pequena. A França é um país desenvolvido, a maior parte da população está na zona urbana. Mas eles são muito vocais, fazem muito barulho. Vão às ruas, colocam os tratores na estrada, invadem o Congresso, fazem manifestações. E o presidente do Carrefour, querendo agradar essa turma de agricultores, essa minoria de agricultores, toma uma decisão absurda dessa, que causa um problema diplomático, um agravamento da relação do Brasil com a França, de uma forma totalmente indesejada. Acho que realmente ele foi uma pessoa muito irresponsável de fazer isso. Repito aqui a nossa indignação, e leviano, porque isso não se faz assim dessa forma, isso é amadorístico, né? Não se espera de um presidente de um Carrefour numa atitude tão baixa, tão rasteira quanto essa que ele fez. E é um protecionismo, é uma hipocrisia que ele está fazendo, uma coisa cínica, porque no fundo o que ele quer é exatamente que não se compre carne brasileira no mercado europeu, para proteger a produção local. Agora, não é mentindo que se faz isso. Mentindo, fazendo uma depreciação do produto brasileiro, não é assim que ele vai conseguir. Ao contrário, isso nós temos que reagir também, se for o caso, na mesma medida. Pão, pão, queijo, queijo. Vamos boicotar produtos franceses.
Vamos boicotar o Carrefour. Essa é a medida que nós devemos tomar no Brasil, pela nossa dignidade, pela nossa moral, não deixar isso em branco. É uma hora do Brasil ter maturidade, coragem, ele perceber que ele tem muito mais a perder, e a França tem muito mais a perder, ao tratar o Brasil desse jeito. Em resposta à decisão do CEO, diversos frigoríficos deixaram de fornecer produtos para as lojas no Brasil. A situação fez com que ele pedisse desculpas por questionar a qualidade da carne do Mercosul. Contudo, a empresa não voltou atrás na decisão de deixar de comprar carne sul-americana. Na sua avaliação, a retratação foi suficiente para reduzir os danos causados à imagem e à competitividade do agronegócio no mercado internacional? De forma nenhuma, uma carta pífia, uma carta absolutamente medíocre. Ele pede uma desculpa meio envergonhada, quase que dizendo que não quer pedir desculpa. Não fala que a carne brasileira tem a qualidade sanitária que, na verdade, tem, que passa por um rigoroso padrão de qualidade, fiscalização do Ministério da Agricultura, do próprio frigorífico que produz. Isso ele não fala. E mais, quer dizer, pedir de desculpa depois do dano feito é a mesma coisa que você dá uma trombada no automóvel, culpa sua, aí você vai para o outro motorista e fala, desculpa, hein? Não adianta, você tem que pagar o conserto. E tem que pagar a indenização. E eu acho que nós devíamos aqui, olha, estou falando aqui para os produtores brasileiros de carne, temos que pedir uma indenização à imagem do nosso produto, que o Carrefour tenha que doer Agora, essa até é uma redundância, tem que doer na carne do Carrefour. Ele tem que tirar dinheiro do bolso e pagar pelo dano que ele fez à imagem brasileira. E, se for o caso, até ser processado. Porque isso não se faz. Se a gente deixar isso acontecer de novo, isso já aconteceu antes, vai acontecer agora e vai acontecer mais para frente. Nós não podemos, porque nós temos sucesso, nós agora vamos receber, sem nenhuma reação, críticas infundadas, acusações falsas e não reagir. Nós temos que ter maturidade, reagir com profissionalismo, sem bravata, na medida daquilo que a legislação e que o bom senso permite, que é uma indenização pelo dano causado à imagem. Estamos falando aqui de milhões ou centenas de milhões de dólares. Não é pouca coisa, não. Porque nós exportamos bilhões de dólares de carne. Quanto se perdeu de venda por causa dessa acusação? Quando o senhor era secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, o Canadá embargou a proteína bovina brasileira, sob a justificativa de prevenção à doença da vaca louca. Como o governo e o setor agropecuário se articularam nesse caso? Quais são as semelhanças que você vê com o que aconteceu agora? Caio, bem lembrado essa história, porque ela tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Havia, naquela época, um litígio altamente preocupante e importante, que era da Embraer com a Bombardier. Disputavam um mercado internacional de aviação regional. Os canadenses não se conformavam de uma empresa brasileira, do terceiro mundo, concorrer com eles no mercado de alta tecnologia e ganhar deles no mercado de alta tecnologia. Nós estávamos exportando aviões para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, e a Bombardier concorrendo e perdendo concorrência uma atrás da outra da Embraer. Então eles resolveram criar uma retaliação. Na falta de outra ideia, resolveram atacar, obviamente, a carne, que é aquele produto que a gente tem orgulho, é um produto que tem uma referência do Brasil, churrasco brasileiro é uma referência internacional. Então inventaram, veja só, que o Brasil tinha um foco da doença da vaca louca no seu rebanho, que são de 200 milhões de cabeças. Aquilo foi um pânico. E o que havia acontecido? O Ministério da Agricultura havia atrasado a entrega de um relatório, um formulário, que é feito de forma regular e estava, assim, algumas semanas atrasados. Eles pegaram essa falha burocrática e disseram, se eles não entregaram o relatório, é porque tem doença da vaca louca. E resolveram partir por aí, mas da boca de um ministro da Agricultura e Pecuária do Canadá. Tem vaca louca no Brasil. A carne do Brasil está contaminada. Aí o mundo parou de comprar a carne do Brasil. Não foi só Carrefour. E foi uma coisa assim, realmente, nossa,
Nós ficamos muito impactados, muito chocados com a história. Que é isso? E aí, na época, o ministro da Agricultura era um grande brasileiro, gaúcho, bem firme, Marcos Pratini, Vinícius de Moraes, tinha muita experiência de exportação também. Ele se reuniu comigo e com alguns outros ministros e falou assim: olha, o presidente Fernando Henrique deu carta branca para a gente agir. O que nós vamos fazer? E aí nós demos a ideia seguinte: vamos chamar aqui as maiores empresas canadenses no Brasil, que estão aqui produzindo, lucrando, mandando dividendo para casa e gerando muito negócio e tal, e vamos dar um ultimato a eles. Se em 48 horas o ministro da Agricultura não se retratar, se o governo do Canadá não se retratar, vocês não vão ter mais nenhuma concessão no Brasil. Vão ter todas as dificuldades burocráticas que vocês podem imaginar. Não vai ter financiamento, não vai ter licença, não vai ter autorização. Tudo será difícil. O Canadá vai ficar persona non grata no Brasil. E nós não queremos isso, mas vocês estão provocando. Então voltem para casa, liguem para os seus parlamentares, para os seus contatos no Canadá e avisem que nós estamos dizendo isso. Em 48 horas o Canadá não só se retratou, como fez um anúncio internacional de que a carne brasileira era saudável, que não havia nenhuma acusação fundamentada a respeito da carne, mandaram uma missão para cá, fizeram a fiscalização nos frigoríficos brasileiros, ganhou nota máxima, ficaram surpresos com a qualidade da carne brasileira e ainda fizemos um churrasco na porta da Embaixada do Canadá e que a população indignada, compareceram milhares de pessoas. Foi uma multidão. Tá certo que estava servindo carne de graça, mas o pessoal estava lá também para reclamar do Canadá. Isso não se faz. Isso é uma crueldade com a economia de um país. Se você tem um mínimo de respeito pelo país, não se pode fazer isso. Não se pode fazer uma acusação sem base científica, com uma causa legítima. E o Canadá, a partir daí, se portou muito bem. Hoje nós temos relações extremamente amistosas com o Canadá. E a França agora é que faz esse papelão, esse vexame, que deixa o seu presidente do Carrefour fazer uma declaração dessa que nos deixa raivosos, para dizer até uma coisa, contra o Carrefour e contra a França, porque tem deputado hoje na Assembleia Francesa dizendo que a carne brasileira é um lixo, já como reação à questão do Canadá. Pois nós é que vamos jogar os produtos franceses também na lata do lixo, se for o caso. E vamos jogar a carta do Carrefour no lixo também, porque nós não temos medo de acusação, mas quando ela é falsa nós temos que reagir. Temos que reagir com vigor, para mostrar que nós temos dignidade moral. Em comparação com o governo atual, como que você acha que foi a resposta do governo Lula, todo o caso envolvendo o Carrefour, do ministro Fávoro, do próprio presidente? Olha, a linguagem diplomática ela é muito cuidadosa. Eu sou do setor privado, posso falar dessa maneira mais franca, mais emocional até, porque tem que falar aquilo que a gente sente. E quando sente indignação, tem que falar com indignação. O governo tem sido muito cuidadoso, até porque tem outros interesses em jogo. Agora, tem que ser firme. Eu até faço uma sugestão aqui. O presidente Lula convida o Macron para um churrasco. Faça ele comer a carne brasileira de altíssima qualidade, saborosa, uma picanha daquelas feitas com muito carinho. Faça o Macron comer uma carne. Quero ver se ele vai se recusar. Aliás, todos os franceses que chegam no Brasil, uma das coisas que eles gostam é ir na churrascaria. Gozado, né? Para lá não serve, serve aqui. Quer dizer, é muita hipocrisia. Eles querem protecionismo. Então, se vem o supermercado francês, se instala no Brasil, a gente abre as portas do nosso mercado, eles se instalam aqui para vender, milhares de lojas, estão ganhando dinheiro, mandando dividendo para casa, e vem falar mal do nosso produto, leva tudo de volta. Nós não precisamos de supermercado francês no Brasil. Os brasileiros dão conta, e tem outros internacionais aqui, bem-vindos também. Nada, não é xenofobia se é contra estrangeiro, não. Ao contrário, nós queremos uma economia aberta, mas queremos respeito. Se não tiver respeito, pega a mala e vai embora.
Aqui não é um país para você chegar aqui e ficar xingando o Brasil, xingando o produto brasileiro. Então, o multinacional que vem para cá respeita as leis e tenha respeito ao consumidor e aos produtores, seus fornecedores. Eles não estão respeitando o fornecedor brasileiro. Os frigoríficos que vendem carne para o Carrefour no Brasil são os mesmos que exportam para os Estados Unidos, para a França. Quer dizer que lá é lixo e aqui a gente pode comer. Quer dizer, qual é o critério que eles têm, então, de que carne não é saudável? Eles estão vendendo um produto não saudável para o consumidor brasileiro? É isso que eles estão dizendo, então? Olha quanta hipocrisia tem nisso, Caio. No caso envolvendo o Canadá, era possível acionar órgãos como a Organização Mundial do Comércio. E no caso de empresas privadas, quais são os meios efetivos para evitar essas situações? Só o boicote basta? Veja só, no caso de uma empresa privada dizer que não vai comprar determinado produto, ela tem todo o direito de fazer isso. Aliás, ela já compra muito pouco carne brasileira para o Carrefour da França. É uma coisa ínfima, uma bobagem, insignificante. Agora, o que ele não pode é falar que não vai comprar porque a carne não é saudável. Porque aí ele não está falando só da compra que ele está fazendo, mas ele está colocando uma infâmia para os outros que estão comprando. Como se dissesse, não comprem também. Vamos boicotar a carne brasileira. Isso é que eu acho que é o grave. Por isso que tem que ter indenização. Porque eles estão causando mal a imagem da carne brasileira para o resto do mundo. É o chinês que deve estar lendo o jornal e pensando, puxa, se o francês está falando isso, o cara é presidente do Carrefour, é melhor eu olhar de novo essa qualidade, essa inspeção dessa carne brasileira. Será que é boa mesmo? E o consumidor no supermercado? Falaram que a carne brasileira é ruim, não compra carne brasileira não. Compra carne australiana, francesa, não sei da onde, da Polônia. Quer dizer, então começa a ter todo um preconceito contra a carne brasileira que é um absurdo, porque é uma carne de altíssima qualidade. Nós temos, ao contrário, um gado que está na pastagem verde, que está na pastagem aberta, e mesmo quando eu faço o gado em confinamento, é feito com ração vegetal. Lá eles dão farinha de osso para o gado confinado. Isso é que é preocupante. Isso é que é preocupante. Um gado todo criado quase em regime fechado. Então, exatamente o oposto que eu posso dizer. Tem muito mais risco de acontecer, como tem acontecido, problemas sanitários lá do que aqui. Aqui o nosso gado é extremamente saudável. Graças a Deus nós temos hoje um padrão de fiscalização no Brasil de muito boa qualidade, com vacinação de aftosa, que já passou em muitos estados, nem precisa mais. Nosso gado hoje tem uma qualidade, tem valor internacional, temos todo um processo genético de melhoria de qualidade para sabor, para ganho de peso. Enfim, a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente está fazendo e estamos fazendo muito bem. O Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo e assim continuará sendo, apesar de todas essas acusações falsas, essas infâmias que se faz ao Brasil, porque a gente tem sucesso. Se nós não tivéssemos sucesso, não tinha isso não. É pelo sucesso do Brasil que eles fazem isso. Eles não querem que o Brasil seja o grande e talvez daqui a pouco o predominante exportador de carne no mundo. Eles perderam exportação de frango, perderam exportação de carne. Hoje quem manda no mercado mundial de proteína animal é o Brasil. Os produtores brasileiros afirmam que o Brasil já possui uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. Como essa realidade pode ser usada para enfrentar as críticas protecionistas de empresas e governos europeus? Outra coisa que eles falam que é falso, que o gado brasileiro vem predominantemente da região amazônica. Mas assim, primeiro tem que dar um livro de geografia para eles, né? Para eles entenderem o que é a região amazônica. E depois mostrar onde é que está o gado brasileiro. Você pode até olhar na internet. Você tem lá a densidade da população bovina no Brasil. É extremamente localizada na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás,
Tocantins, Minas Gerais, São Paulo. Tem nada, você vai no Amazonas e Pará ainda tem um pouco mais, mas a Amazônia não tem quase gado nenhum. Amapá, Acre, pouquíssimo gado. O grosso do gado está no centro-oeste, em região de campo, savana e cerrado. E muito gado hoje já feito, acabado em regime de confinamento em São Paulo, ou Mato Grosso do Sul, onde tem vários frigoríficos. Então não tem nada de Amazônia. Isso é ignorância, e ignorância maldosa, intencional, para criar no consumidor europeu, não come carne do Brasil, porque cada quilo de carne você está derrubando uma árvore. É uma infâmia, uma mentira isso, que a gente tem que trabalhar muito contra, porque o Brasil é um dos países que tem uma das melhores matrizes energéticas do mundo. Se há um país preocupado, consciente do meio ambiente, da nossa responsabilidade ambiental, é o Brasil. Está certo que tem problema, eles também têm. A Alemanha tem lá usinas de carvão, tem usinas térmicas de carvão, a China, então, nem se fala, também tem. A França tem muita energia atômica, mas tem também uma questão ambiental grave na França, em termos de emissão, muito maior emissão de CO2 na França do que no Brasil. Então, que moral que eles têm de vir dizer que está comendo carne para destruir a Amazônia? De novo, é dessas mentiras que se repete tanto que o consumidor acaba acreditando. Nós não podemos deixar isso acontecer. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Roberto Gianetti da Fonseca por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Caio. Foi um prazer estar aqui e falar com tanta objetividade e franqueza sobre esse assunto tão delicado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de novembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se ao canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.